Bom dia! Estamos dando continuidade ao assunto da aula anterior. Então, a aula anterior foi o primeiro caso de faturação, né, que era colocar em evidência. Agora nós vamos partir para o segundo caso de faturação. Vamos lá, galerinha? Então, lembrando que esses casos de faturação são super importantes, né? Então, vamos lá. Segundo caso, faturação por agrupamento. Podemos faturar certos polinômios agrupando seus termos de tal maneira que, em cada grupo haja fator comum. Fatorando cada grupo, observamos que eles apresentam um novo fator comum, que, ao ser posto em evidência, completa a fatoração. Galera, você só vai poder entender mais facilidade, segundo o caso de faturação, se você fez as atividades propostas do caso 1, né? Porque se você não fez nenhuma atividade proposta, esse caso 2 vai ficar um pouco mais delicado que o caso 1, certo? Então você deve fazer as atividades propostas da aula anterior, certo? Exemplos de faturação por agrupamento. Então vamos começar a aplicar a definição deste assunto. Primeira coisa, você vai identificar que o A ele é comum nessa parcela e nessa parcela, e o B ele é comum nessa parcela e nessa parcela, certo? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o A comum na primeira parcela. Então, o A é comum. O que sobra? Sobra o x mais y, né? Isso é referente à aula anterior. Se você assistiu a aula anterior e fez as atividades propostas, essa parte aqui vai ficar mais simples. Quem que é o fator comum na segunda parcela? É o B. O que sobrou? X mais y, certo? Então, sobrou o x mais y. Agora, se você percebeu, as duas parcelas têm algo em comum. O que elas têm em comum? O x mais y, então o x mais y, certo? Então, nós vamos colocar em evidência quem? O x mais y. O que sobrou? Sobrou agora quem, galera? Agora sobrou o A, aqui sobrou o A e sobrou o B, certo? Então, abre parênteses e coloca aqui agora A mais B. Esse caso de faturação também é muito simples você perceber que as duas parcelas dentro do parênteses tem que ser sempre iguais, x mais y de um lado e x mais y do outro. Se porventura aqui na outra parcela tivesse dado um valor que não seja igual ao primeiro, não é agrupamento, tá? Então, ó, esse valor aqui tem que ser sempre igual a esse valor aqui, certo? Então, vamos continuar. Vamos apagar aqui e aqui. Exemplo B. Vamos lá. Primeiro, você vai identificar o fator comum das primeiras parcelas. Quem é? Nesse caso vai ser x e x. E na segunda parcela, quem é? É o 2 e o 2. Então, vamos lá. Fator comum, x. O que sobra? A mais b. Fator comum na segunda parcela, 2. O que sobra? A mais b. Agora, você percebe que o A mais B ele é comum a ambas as parcelas. Então, ele é um fator comum. Nós vamos colocar em evidência. O que sobrou na primeira parcela? O x. O que sobrou na segunda? O mais 2. Pronto. Está feito o segundo exemplo, aplicando a ideia de agrupamento. Para poder aplicar a ideia de agrupamento, o aluno teria que saber a aula 1, que é fator comum, e colocar em evidência. Questão C. AX menos MX mais AY menos MY. Vamos identificar o fator comum, né? Então, normalmente, o segundo caso de agrupamento sempre tem que ter 4 termos, normalmente, né? Então, se tiver 4 termos, grande chance que seja ou fator comum, né? O primeiro caso de fatoração, ou agrupamento, tá? Então, vamos continuar. Vamos lá, o que é comum à primeira parcela? O AX. Então, o x é um fator comum. O que sobra? A menos m. O que é comum na segunda parcela? O y. O que sobra? O
A menos M. Você vai identificar que o AM é comum, então ele é um fator comum. O que sobra? X mais Y. D. 6 e o 3, eles têm um fator comum. Quem seria o 2? Então vai ficar 2 vezes 3, né? E menos 3b mais 2xa mais bx. Tá? Aqui, né, tem um errinho, não era para ser y, aqui era para ser x, né? Vou até fazer a perninha aqui do x aqui, tá? Agora você vai perceber, na primeira parcela, que o 3 ele é comum. Então, 3 é um fator comum. O que sobra? Sobra o 2a menos b. Na segunda parcela, o que é comum? O x. Então, x é um fator comum. O que sobra? Sobra 2a menos b. Agora, se você perceber, esses dois aqui é um fator comum, nós vamos colocar ele em evidência. O que sobra? 3 mais x. Questão E. X² menos ax mais xy menos ay. Na primeira parcela, o x² menos ax ele tem um fator comum. Quem vai ser? Porque o x² ele pode ser escrito como x vezes x. Tá aí. Então, agora você deve perceber que aqui tem o x e o x. Então, o x nesse instante ele é um fator comum. O que sobra então? X menos a. Na segunda parcela, qual que é um fator comum? O y. Então, o y é um fator comum. O que sobra? X menos a. Agora, as duas parcelas têm algo em comum. Quem é? O x menos a. Então, nós vamos colocar ele em evidência. O que sobra em ambas as parcelas? X mais y. F. A mesma coisa da anterior. O x² ele pode ser escrito como x vezes x. Então, aqui o x é um fator comum. Então, vai ficar x. O que sobra? X mais y. E na outra parcela, o que é comum? O 1. Então, vai ficar 1. O que sobra? X mais y. As duas parcelas têm o x mais y, comum. Então, o que sobra? X mais 1. Questão G. Y³ menos 5y² mais y menos 5. Na aula anterior, a gente já comentou que a gente sempre vai colocar em evidência, né, o expoente de menor grau nessa parte aqui. Nessa primeira parte aqui, depois eu vou apagar isso aqui, qual que é o expoente de menor grau? É y². Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver se vocês lembram. Então, o y³ eu posso escrever ele como y² vezes y. A y² aqui com y² daqui, eu vou ter um fator comum, certo? Então, eu vou apagar. Então, vamos ver como vai ficar. Lembrando, então, sempre de monar o expoente, que nesse caso vai ser o x², certo? Então, vamos lá. Então, olha o que eu fiz. O y, eu escrevi ele como, né, y², deixa eu apagar ali aqui, né, para ficar melhor, né? Então, o y² ele é comum nas duas parcelas, então ele é um fator comum. O que sobrou? Y menos 5. Na segunda parte, tem algo em comum. O que é comum no y menos 5? Y e menos 5. Ele tem um fator comum que é o 1. Então, nós vamos colocar 1 em evidência. O que sobra? Y menos 5. Agora, temos o y menos 5 aqui, o y menos 5 aqui. Então, nós vamos colocar em evidência. Sobra o que então? Y² mais 1. Letra H. 3ax mais 6a. O 3 e o 6 têm algo em comum. Quem é? É o 3. Um fator comum que é o 3. Então, por quê? Porque 6 é igual a 3 vezes 2. Então, nós temos o 3 e o 3. Tem mais alguma coisa? Tem. O A. O A também é um fator comum. Então, nós vamos colocar o 3a em evidência. O que sobra? Sobra o x mais 2. Na segunda parcela fica mais visível que é um fator comum, que é o b². Que sobra 2 mais x. Agora você percebe
que aqui é x mais 2 e 2 mais x. E x mais 2 é a mesma coisa. Então, eles têm um fator comum. O que sobra? Sobra o 3a mais b ao quadrado. Está pronta a questão. Exercício 1. Galera? Então, agora nós vamos começar a botar em prática com outro tipo de atividade. Até agora a gente só colocou em evidência, fez os agrupamentos, certo? Então, vamos lá então. Esta aí é a figura, né? Um retângulo repartido em 4 partes. Qual a área de cada parte colorida? Vamos lá. Então, retângulo é base vezes altura. Então, figura 1. Como ficaria a área? A área ficaria quem? A vezes C. Né? A figura 1, um lado mede A, o outro lado mede C. Figura 2. Como ficaria a área da figura 2, galera? Se lá em cima é C, aqui embaixo também é C. Então, ficaria aqui em área da figura 2, B vezes C. Figura 3. Se aqui é A, galera. Deixa eu limpar aqui. Se aqui é A. Opa. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é A, galera. Esse lado aqui também é A. Então, como ficaria? Ficaria aqui em A vezes D. Então, a figura 3 é A vezes D. Na figura 4, vamos lá. Aqui em cima é D. Então, aqui também é D. E aqui também, então, vai ser D. Aqui é B. Então, aqui também é B. Então, como ficaria a área do 4? Ficaria como B vezes D. Então, está aí a área de cada parte colorida. A área total. A área total, galera, seria a soma de todas as áreas. A área da figura 1, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3, mais a área da figura 4. Está aí, né? AC mais BC mais AD mais BD. C. Qual a forma fatorada da área total? Opa, então agora nós colocamos em prática, a gente viu no começo da aula de hoje, né? O C é um fator comum aqui. E o D também é um fator, deixa eu trocar de cor aqui, fica mais... E o D também é um fator comum aqui, né? Então, eu vou colocar o C em evidência, sobra quem? A mais B. Na outra parcela aqui, a gente vai colocar em evidência o D. O que sobra? A mais B. Agora, você já percebeu que o A mais B é comum. Então, o que sobra? O C mais D. Certo? Então, colocamos a área numa forma fatorada. Questão 2. O valor da expressão tal, em que a b é igual a 15 e x mais y é igual a 6. Para poder resolver essa questão, galera, o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra de fatoração, que nesse caso é o agrupamento. Vamos lá então. O que eles têm em comum na primeira parcela? O A. Então, vamos colocar o A como fator comum. O que sobra? X mais Y. Na segunda parte, nós temos o B. Beleza? Um B. O que sobra lá? Quando colocar o B, sobra aqui o X mais Y. Agora, o X mais Y é comum às duas parcelas. Então, x mais y sobrou quem? O A mais B. Agora, nós vamos ler o enunciado. X mais y, o que ele falou? Que vale quanto? Vale 6. E o A mais B vale quanto? Vale 15. Então, eu vou substituir. O prof trocou, né? Aqui era para ser 15. Aqui, né? E aqui era para ser 6. Mas com a multiplicação comutativa, eu vou colocar aqui certinho então. O x mais y ficaria quanto? 6. E o A mais B, 15. Que vai dar a mesma resposta, né? Só para deixar mais bonitinho. Então, ficaria como a resposta 90. Que seria a alternativa C.
Questão 3. O valor da expressão 6x² mais 15x mais 4xy mais 10y em que 2x mais 5 igual a 10 e 3x mais 2y igual a menos 3. Para poder resolver essa questão, nós vamos aplicar um dos casos de fatoração, que é o segundo caso, que é o caso do agrupamento. Então, o 6 e o 15 têm algo em comum e o x² e o x também tem. Vamos ver? Aqui. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 5, 15. Tá aí. E o x² escrevi como x vezes x. Agora nós vamos perceber, vocês podem perceber que o x é comum às duas parcelas. E o que mais? E o 3. Então, o fator comum é o 3x. Na segunda parcela, o 4 foi escrito como 2 vezes 2 e o 10, 2 vezes 5. Também você vai perceber que na segunda parcela o que eles têm em comum? O 2 e o y, certo? Então, nós vamos colocar em evidência. Voltando à primeira parcela, o que eles têm em comum? O 3x. O que sobra? Sobra o 2x mais 5. Na segunda parcela, o que eles têm em comum já está bem destacado, é o 2y. O que sobra? Sobra o 2x mais 5. Ó, você está percebendo que essas duas parcelas aqui sempre vão ser iguais, né? Então, o que sobrou? O 3x mais 2. Agora, então, os 2x mais 5, você já sabe quanto vale, é só substituir. E o 3x mais 2y também você sabe quanto vale, menos 3. Resposta final, menos 30. Questão número 4. Observando a figura abaixo, determine as dimensões do retângulo. Dimensões é comprimento e largura, certo? Opa, o que ele forneceu? Ele forneceu a área. Então, o que eu vou ter que fazer? Quando eu descobrir as duas dimensões e multiplicar, eu cheguei naquela área. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar um dos casos de fatoração para poder descobrir quanto mede cada lado. Então, vamos lá. A área é 2ax mais 2ay. Então, os dois têm algo em comum, que seria quem? Vamos lá, seria o 2a aqui e o 2a aqui. Então, sobrou quem? X mais y. Na segunda parcela, eu tenho 3b aqui e o 3b aqui. O que sobrou? O x mais y. Agora, você sempre vai perceber que essas duas parcelas são iguais. Se essas duas parcelas não forem iguais, galera, ou você errou ou não é o caso de fatoração envolvendo agrupamento. Tá? Então, x mais y e que sobrou 2a mais 3b. Então, quais seriam as dimensões? Então, o comprimento eu posso dizer que é x mais y e a largura 2a mais 3b, ou vice-versa. A ordem dos dois pouco importa. E lembrando que quando eu multiplicar, né, se eu quiser aqui fazer a verificação, quando eu pegar o x mais y vezes 2a mais 3b, se você quiser multiplicar, qual vai ser a sua resposta? Vai ser isso daqui, ó, tá? Se não der essa resposta, você errou, certo? Vamos continuar. Questão 5, né? Estamos também quase finalizando a nossa aula de hoje, né? Um professor de matemática tem 4 filhos. Em uma de suas aulas, ele propôs a seus alunos que descobrissem o valor da expressão AX mais AD mais BC mais BD, sendo que A, B, C, D são as idades dos filhos em ordem crescente. Ordem crescente super importante. Como informação complementar, o professor disse que a soma das idades dos dois mais velhos, que os dois mais velhos em ordem crescente é o C e o D, é 59 anos. E a soma das idades dos dois mais novos, que são os mais novos, o A e o B, é 34. Qual o valor numérico da expressão proposta pelo professor? Galera, se encaixa um dos casos de fatoração e o objetivo da aula de hoje é o agrupamento. Então, vamos lá. Então, você vai perceber que na primeira parte, nós já temos um fator comum que é o A. Então, vamos lá. A. O que sobra? C mais D. Na segunda parcela, temos quem em fator comum? O B. Né?
B é o fator comum. O que sobra? O C mais D. Sempre lembrando que essas duas parcelas aqui, né, tem que ser sempre iguais. Então, vamos lá. Então, C mais D é o fator comum, sobra quem? O A mais B. Agora, nós vamos ler a questão. A idade dos mais velhos é 59. Quais são os dois mais velhos? C mais D. A idade dos mais novos é 34. Quais são os dois mais novos? A mais B, que é 34. Então, galera, multiplicando os dois, eu vou ter o valor numérico da expressão. Multiplicação de 59 vezes 34 é igual a 2006. Galerinha, chegamos ao final, então, de mais uma aula, né? Então, algumas atividades propostas do livro didático de vocês, página 230, exercício 14, 15, 16, 17 e 19, aí C. Façam e nas nossas aulas online, o professor vai tirar todas as dúvidas que vocês, porventura, tiverem sobre essas questões. Galerinha, tenham todos um bom dia, valeu pela atenção e um beijão.